Socorro Sampaio e um prêmio justíssimo a uma ativista, não, manchete 1, a uma ativista da luta pelos direitos das mulheres, Ari. Prêmio Nobel da Paz vai para a ativista iraniana por direitos das mulheres. Ela está presa e já foi sentenciada a 154 chicotadas. Meu Deus, Socorro. É isso mesmo, Amadeu. Prêmio Nobel da Paz. Sim, mais de 10 anos de prisão. Prêmio Nobel da Paz de 2023 é uma mulher, é uma iraniana, ela é jornalista, ela é ativista, ela luta contra a opressão das mulheres e pelos direitos humanos no Irã. É Narges Mohammadi, ela tem 51 anos, ela já foi detida 13 vezes, ela já foi condenada 5 vezes, ela está na prisão, cumpre uma pena de 31 anos e, como a manchete falou bem, além dessa pena, 154 chicotadas. Mohammadi, ela luta, entre outras coisas, pelo fim da obrigatoriedade do véu para as mulheres no Irã. Ela pede também o fim da pena de morte no Irã. O Comitê Nobel da Paz, ao anunciar o prêmio hoje cedo, pediu que o governo iraniano liberte Mohammadi para que ela participe, para que ela receba pessoalmente o prêmio no final do ano, em dezembro. E o Nobel também reforçou que o prêmio é um reconhecimento aos milhões de iranianos que têm ido às ruas pedindo liberdade. A família da ativista declarou que é um momento histórico pela liberdade no Irã. O prêmio inclui aí uma medalha, inclui um diploma e uma quantia que em real dá aproximadamente 5 milhões. Falando em opressão das mulheres, que é a principal luta da jornalista, da ativista, a gente tem um recente caso de opressão às mulheres no Irã, esse caso conhecido, caso que chegou à atenção da comunidade internacional. A vítima é Armita Garavandi, é uma garota de 16 anos, a gente tem imagens dela aí, segundo um grupo de direitos humanos que tem sede na Noruega, é um grupo que sempre acompanha a violência, com casos principalmente contra os curdos iranianos. Essa ONG tem sede na Noruega. Segundo a ONG, a garota foi espancada simplesmente por não usar o véu, que é crime no Irã. A gente vê imagens aí da garota sem o véu entrando no metrô. Logo depois, pouco tempo depois, ela teria sido espancada pela polícia da moralidade dentro do trem, dentro de do vagão do metrô, e aí essas imagens aí, minutos depois, ela sendo retirada pelos passageiros, desmaiada. A garota teria entrado em coma e está em um hospital com forte segurança, a família não pode visitá-la. A mãe dela foi presa e depois teria sido forçada a dar entrevista para a TV iraniana, dizendo que a filha desmaiou. Porque essa é a versão do governo iraniano. O governo diz que a garota de 16 anos sofreu uma queda de pressão instantânea dentro do trem e desmaiou. E foi isso que a gente está vendo. E isso aconteceu um pouco mais de um ano depois do caso da Mahsa Amini, que nós mostramos aqui do Agora, foi em setembro de 2022, uma outra garota, uma mulher de 22 anos, que foi espancada pela polícia da moralidade também por não usar o véu. Em Teherã, ela entrou em coma, 2 dias depois ela morreu em um hospital, e essa morte da Amini gerou uma onda de protestos violentos, fortes, enormes protestos em todo o Irã, que muita gente, inclusive eu, Amadeu, acreditei que fosse dar em alguma coisa. Depois da pressão internacional, de toda a repercussão, o governo do Irã, a princípio, no começo, isso foi em setembro do ano passado, depois começou a afrouxar essa fiscalização da polícia da moralidade, prometeu até suspender essa polícia da moralidade, prometeu até talvez, quem sabe, não exigir, o véu não seria mais obrigatório, mas tudo blá, 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 boca para fora, a repressão continua e só piora no Irã, Amadeu. E é tudo isso feito em nome de Deus. Tudo isso feito em nome de um Deus, em nome de religião, como acontece nas teocracias, que são regimes políticos que não se guiam por uma constituição, mas sim por livros sagrados, seja a Bíblia, seja, no caso
do livro lá do Maomé, que é o Alcorão, enfim. Alcorão. Era isso que eu me referia, João, na hora da manchete que o Ari trouxe. Que aqui no Brasil, foi você? Ah, não, foi para o Ari que eu falei. Era isso que eu me referia, Ari. Que aqui no Brasil tem gente que imagina que nós deveríamos seguir esse caminho das teocracias. Há pessoas aqui no Brasil que defendem transformar o país numa teocracia. Meu Deus, como? Como? Mas eu quero começar com... Cadê o Ari? Tiraram o Ari daqui. O Amadeu é tão vaidoso que ele aparece 2 vezes no programa. Ele voltou. Por isso que eu quero começar ouvindo o senhor. Amadeu, primeiro fazer uma crítica ao próprio Prêmio Nobel, né? Porque até agora foram premiados, né, laureados, quase 1.000 pessoas e instituições. 947. 5% são mulheres. 5%. Menos de 60. E o Prêmio Nobel da Paz foram aí quase 100, mulheres não chegam a 20. Então, também é um prêmio que precisa ser mais equilibrado em termos de reconhecimento do papel das mulheres no mundo. Dito isso, eu queria lembrar também que essa ativista, que, como a Socorro bem lembrou, ela ganhou notoriedade do ano passado para cá com a Revolução Feminina, mas ela é uma ativista de décadas. Ela também luta contra o fim da pena de morte no Irã, que é um dos países que mais mata pessoas através desse tipo de condenação. E você tem razão, Amadeu. Infelizmente, graças a Deus, o Brasil é um país laico, as teocracias são assim, são ditaduras sanguinárias iguais às outras. Pois não, Ananias? Olha, Amadeu, o Prêmio Nobel tem um papel importantíssimo, faz inclusive a gente está discutindo aqui sobre essa situação do Irã nesse momento e nessa escolha traz uma representatividade ainda mais forte, porque, veja bem, a Prêmio Nobel da Paz está presa. Olha que contradição, né? Por conta de um regime autoritário. E aí faz com que a pressão sobre o Irã, primeiro, direcione esse olhar para o país e que essa pressão aumente, já que, como trouxe a Socorro no relato, há uma escalada dessa violência do Estado contra as mulheres. Então, tem toda essa representatividade e que, a partir disso, dessa discussão, a comunidade internacional possa aumentar a sua pressão para que o Irã respeite as mulheres. Franci. Durante a Copa do Mundo do ano passado, nós presenciamos uma série de protestos relativos aos direitos das mulheres no Irã. Infelizmente, como inclusive a Socorro acabou de sinalizar, isso não teve efeito prático, porque por mais que após esses protestos, o ayatolá iraniano, o Ali Khamenei, ele fez um discurso um pouco mais conciliador em torno de diminuir essa fiscalização da polícia, dos costumes no país. Em janeiro, ele anunciou medidas ainda mais duras, que penalizam ainda mais as mulheres do país. Então, infelizmente, não só no Irã, mas no mundo inteiro, o que eu observo é um retrocesso muito grande, e inclusive para as mulheres. Nós estamos observando isso agora no Afeganistão, com a volta do regime talibã, em que as mulheres, anteriormente, quando os Estados Unidos estavam presentes no país, podiam estudar, fazer um curso superior. Agora todos os direitos estão sendo retirados novamente em nome da fé, em nome de Deus, e é o que muitas pessoas ainda pregam, inclusive no nosso país. Pois não, João? A gente pega aí que, como o Ari falou, falta mais uma atuação mais incisiva do comitê do Prêmio Nobel. A gente percebe que há sempre a busca de destacar pessoas realmente com um papel relevante, né? Essa senhora de 51 anos, ela já foi condenada a 34 anos de prisão, né? Ela tem reiteradamente sendo presa. Ela foi presa 13 vezes durante esse período. A última, porque ela compareceu a um memorial. Foi visitar um memorial em homenagem a uma vítima. É um negócio, uma vítima dos protestos lá, dos últimos protestos. Ela não falou, nem se dar declaração nesse memorial, ela não deu.
Para você ver a que nível chegou a intolerância do Irã. Ela simplesmente participou. E aí eu estava vendo aqui os noticiários locais, praticamente, os noticiários sobre o Irã, praticamente as 200 pessoas que tiveram nessa cerimônia dela estão todas presas. Para você ver a que ponto chegou a intolerância. E é como o Amadeu disse, quando algumas pessoas pegam, quando você vê que uma pessoa é endemoniada, que ela já está ali, que você vê um miliciano desse, você vê uns criminosos, ali você está tendo a imagem real. Ruim é quando a pessoa se traveste de pastor, de cordeiro. Aí é que é mais complicado, porque você não tem como separar o joio do trigo e ficar andando com o joio achando que é trigo. Ô, Socorro, vamos agora para um assunto muito preocupante também. A Rússia tem gente lá ameaçando rever os protocolos de proliferação de armas nucleares. Como é que é isso? Nem ameaçando. O parlamento da Rússia já anunciou hoje que vai se reunir em breve, para discutir a revogação de um tratado que proíbe totalmente os testes de armas nucleares. O anúncio foi feito hoje pelo presidente do parlamento, o Vyacheslav Volodin. Ele diz que é um assunto de interesse nacional e que também é uma resposta para os Estados Unidos, que assinaram o tratado, mas que nunca ratificaram. E essa declaração do parlamento russo acontece um dia depois que o presidente Putin anunciou que a Rússia testou aí um míssil de nova geração, é um míssil de cruzeiro que é movido a energia nuclear, que tem um alcance limitado. Ele falou isso ontem. O presidente Putin também sugeriu o fim dessa ratificação. Então, o tratado foi assinado em 1996 entre Bill Clinton dos Estados Unidos e Yeltsin da União Soviética, mas também foram assinados ao total de 187 países. Estados Unidos assinaram, Rússia assinaram e Brasil assinaram. Só que os Estados Unidos não ratificaram, assim como a China e assim como a Coreia do Norte. Então, nesse mundo de tensão, guerra da Ucrânia aqui na esquina de casa, Amadeu, aí vem mais essa notícia aí de começar teste nuclear, teste de bomba atômica e sabe-se lá o que mais, Amadeu. Show de horrores. E agora um outro tipo de guerra, Ari, a Socorro está trazendo aí, Ari. Essa guerra, o governo francês declarou guerra. Está em guerra, lá eles estão em guerra, Farol. Contra os manifestantes? Não. Também não é nuclear, também não. Contra os imigrantes? Também não. Contra os turistas? Também não. Estou aguardando a Nájila botar aí para você. É a manchete 2 da Socorro. É contra outro tipo de inimigo, Ari. Governo francês decreta guerra. Os inimigos são percevejos, tenébrios e moscas. Vamos lá, Socorro. É sério, viu, Amadeu? Esse bichinho aí, esse inseto que se Amadeu alimenta está de sangue debochando humano. da sua manchete. Eu queria mencionar isso, mas já que você tocou no assunto... Eles estariam invadindo a França, grandes cidades da França, principalmente a capital, Paris. E o que o governo fez hoje? O governo francês convocou uma reunião interministerial para discutir o assunto, para saber o que fazer, porque tem que agir rápido. O governo disse que quer evitar que o pânico se espalhe. O governo francês já falou até em histeria. Há relatos de percevejos em hospitais, escolas, cinemas, metrôs, trens em geral. E hoje os representantes dos ministérios da Saúde, Economia e Transporte se reuniram com o primeiro-ministro para traçar um plano de ação contra os insetos. Eles querem identificar a dimensão do problema para agir rápido. O governo teme que essas notícias, essa notícia que ganhou o mundo, atrapalhem, prejudique o turismo na França, prejudique o turismo na capital, principalmente há poucos meses do início dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam no próximo mês de julho. Bem, a gente está vendo imagens do parlamento francês. Na última terça-feira, o assunto chegou no parlamento e o partido do presidente Emmanuel Macron disse que vai apresentar um projeto de lei para combater os insetos. Bem, hoje, o caso mais recente, o caso comprovado, tá? Isso foi comprovado. Foi uma escola de ensino médio em Paris, a escola Elisa Lemonnier.
Os insetos foram encontrados, os percevejos foram encontrados em várias salas de aula, também em escritórios de professores, salas de professores e nos banheiros. E aí os funcionários não trabalharam hoje, eles se recusaram a trabalhar. Algumas escolas já fecharam, caso de escolas em Lyon e uma escola em Marselha, eles fecharam para dedetização. Bem, o governo diz, calma, não precisa pânico, nem todo caso foi comprovado. O Ministério do Transporte, na última quarta-feira, disse que dos 50 casos relatados nos trens, nenhum foi confirmado. E disse até, Amadeu, que essa invasão de percevejos acontece geralmente após as férias, né, final das férias, o pessoal viaja e traz esses bichinhos horríveis aí, esses insetos na mala. O governo também alerta que tem gente faturando alto, imagina quem? Pessoal que controla as pragas, né? Eles dizem que de cada 4 ligações que recebem, 3 são de clientes, gente aí que está querendo contratar os serviços. E aí o Ministério da Saúde denunciou o abuso dessas empresas que estão cobrando de 2 a 3 mil euros para dedetizar, posso usar ainda essa palavra, né? Pode, os dedetizar. bichos, os insetos, Amadeu. Detetizar, desinsetizar, tá tudo certo. Agora, Joãozinho, você vê, né? Se fosse na China, eles metiam na frigideira e comiam, né? O que é isso? Não é? Na China não é isso? Eles Mas não esse aí comem. se alimenta de sangue, Amadeu. Mas, Amadeu, ó, é sério, a gente pode levar na brincadeira, mas a Socorro há de convir comigo. Os europeus têm um trauma muito grande de insetos, porque foi nas pulgas dos ratos que a peste se espalhou, dizimou um terço da população europeia durante a Idade Média. Então, a relação deles com esse tipo de inseto é muito traumática. Dito isso, o pacote de tenébrio no Brasil custa R$500, Socorro, porque ele é cultivado, porque ele é utilizado na ração de animais, como aves, Caríssimo. em cativeiro. E os tenebros têm uma Caríssimo. particularidade, eles comem qualquer coisa, até plástico. Até Queria que a pode. Socorro mandasse para mim Eles 3 sacos conseguem de digerir tenébrios. até plástico. Em algumas regiões ele é usado, inclusive, para fazer desinfecção também. O jogo né? do poder também é cultura. E né, olha só, a Elisabeth? Socorro vai mandar 4 sacos de Verdade. tenébrio, eu vou vender por R$2.000, fico com 1.000 e devolvo 1.000 para você, Socorro. A gente Vamos ganhar podia fazer dinheiro. uma importação, né? Já Vamos que eles ganhar estão dinheiro, querendo sim. esse só dos tenebros, né? Ari, eu acho que você tem que mandar daí pra cá, que tá precisando aqui. Mas Manda tem lá mais pra aí. frente. Não, eu tô dizendo dos tenebros. França. Aqui não tem Tenebros tenebro, não. tem. França, Ah, o tá. Ari ainda quer enrolar a Socorro ao vivo. Fazendo Negócio esse mercado livre enrolando. online. Enrolando a França. O Ari, ele não perde, Amadeu. É Sabe, incrível isso mesmo. Olha, Ari, primeiro que eu não faço negócio em real. Agora jogou você. Tudo bem, eu vou Olha. converter e mando pesos argentinos pra você. Ela tá tipo a gente quando vai pra Argentina. Eu quando vou lá, eu digo, só tem R$1, meu amigo. O cara fica... Posso mandar peso argentino? Socorro Nem Sampaio. eles querem, Ari, nem eles querem receber Fechou os já, pesos. né? Verdade. Socorro Sampaio. Você é um luxo. Sextou. Até Oba, segunda. bom final de semana pra todos. Até segunda. Bom final de semana. Olha aqui, deixa eu falar para vocês sobre... Você está procurando um lugar para cuidar da sua beleza, do corpo, do seu bem-estar? Então você precisa conhecer o Centro Revitar. Todo dia tem promoção na Revitar e para quem quer conhecer o local, o desconto de boas-vindas é de 15%. 15%. Para mechas, coloração, unhas, depilação